Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Alguém por aí? Alô, alô. Esperar um pouquinho, o pessoal entrando aqui. Boa noite, eu sou o Floriano aqui da Maf Contabilidade. Esse é o Bate-Papo Empreendedor, uma live que nós fazemos toda quarta-feira às 21h30. Oi, Tawane, boa noite. Áudio tá legal aí? Oi, Ana Lúcia, boa noite. Josiane, tudo bem, gente? Boa noite para vocês. Hoje nós vamos falar sobre vários temas aqui. Vou só colocar aqui. Tá ouvindo bem? Tudo certo? Só um minutinho, gente. Deixa eu só fixar aqui. Pronto. Beleza. Bem, gente. Hoje nós vamos falar sobre alguns temas. Boa noite, Isaac. Tudo beleza? Veja Ótica, boa noite. Boa noite para todo mundo. Bem, hoje nós vamos falar sobre alguns temas aí da semana, né? Uns temas assim... Boa noite, Newton. Tudo bom? A gente vai falar sobre uns temas de novidades aí da semana. Então, toda quarta-feira, às 21h30, a gente tem a nossa live semanal aqui. Bate-Papo Empreendedor. Oi, Dante, boa noite. Que pra gente trazer dicas para os empresários, informações, atualização, enfim, tudo que é importante aí para você gerir a sua empresa, tá? E essa semana, nós tivemos assim uma semana bem agitada no que diz respeito a normas, no que diz respeito à legislação. Nós tivemos a prorrogação da suspensão dos contratos de trabalho, da redução de jornada, né? Nós tivemos a publicação de uma portaria que permite a recontratação de empregado que foi demitido. Boa noite, Daniel. Tudo bem? De empregado que foi demitido, poder recontratar o empregado. Nós temos novidades aí a respeito do empréstimo do Pronamp. Eu quero falar um pouquinho também sobre decore e comprovação de renda, porque tem muita gente precisando pegar empréstimo, tem muita gente precisando de recorrer a banco e às vezes gera dúvida essa parte de prorrogação, de comprovação de renda, de decore, tá? E falar também um pouquinho rápido sobre as regras de funcionamento dos bares e restaurantes, que foi autorizado para começarem a funcionar hoje, né? Então, assim, tem algumas regras aí que devem ser observadas. Começando pela prorrogação da suspensão dos contratos. Finalmente saiu a prorrogação, né? Tava aquele negócio vai e vem, muita gente falando, nossa, saiu a prorrogação, primeiro saiu a lei que permitia, que prorrogou, na verdade, a medida provisória, fazendo com que a medida provisória valesse até o final do ano. E, aliás, é uma coisa importante de frisar. Nós estamos em estado de calamidade pública, tá? Então existe uma norma legal que define que o Brasil está em calamidade pública até 31 de dezembro. Então, o que acontece? Muitas dessas leis que estão saindo, desses benefícios para ajudar os empresários, eles estão valendo durante o período de calamidade pública, ou seja, até 31 de dezembro. Então, quando saiu a lei dizendo que a medida provisória da suspensão dos contratos, que a medida provisória da redução da jornada tinha sido prorrogada até o final do ano, muita gente, prorrogou a suspensão, mas não é. É porque você pode usufruir dos benefícios de suspender o contrato de trabalho dos seus empregados, de reduzir a jornada e o salário dos seus empregados, fazer um acordo para que isso seja possível. Você pode fazer isso durante o período de calamidade pública, ou seja, que vai até 31 de dezembro. Dentro dos limites legais. Então, primeiro saiu a prorrogação, a permissão de se utilizar desses benefícios até o final do ano, e agora, finalmente, saiu o que todos os empresários estavam esperando, que é a possibilidade de suspender por mais um pouquinho o contrato de trabalho dos empregados ou reduzir a jornada e o salário. Então, se você é empresário, se você tem aí seu empregado, você já suspendeu o contrato de trabalho dele, você já reduziu a jornada, já deu férias, o movimento continua ruim, você ainda não está com recursos suficientes para manter a sua folha de pagamento, aí nós temos mais essa possibilidade de fazer mais um pouquinho de suspensão. E como é que está funcionando? Veja bem, antes
a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada, os dois em conjunto, são benefícios que poderiam ser concedidos por no máximo 90 dias. Então você podia reduzir a jornada e o salário do seu empregado por 3 meses, por 90 dias, ou suspender o contrato de trabalho por 60 dias. Então o prazo máximo do benefício seria 90. Então, o que muita gente fez, né? Principalmente nossos clientes, que a gente sempre tem orientado para fazer o que melhor fosse possível. Suspendeu o contrato de trabalho durante 60 dias, tá? Depois que suspendeu, não pode mais suspender o contrato de trabalho, faz a redução da jornada por mais 30 dias, que aí deu o prazo máximo de 90. Aí o que a legislação que prorrogou veio fazer agora? A legislação que prorrogou veio dizer o seguinte, que os benefícios podem ser utilizados por até 120 dias. Então acresceu 30 dias na legislação, nas normas anteriores. Então, por exemplo, quem já deu a suspensão, quem já fez a suspensão do contrato de trabalho dos empregados por 60 dias, quem fez a redução da jornada por mais 30, já usou 90, pode fazer a suspensão ou a redução da jornada somente por mais 30. Por quê? Porque a legislação, a lei que saiu agora, que permitiu a prorrogação, só permite usar o benefício por até 120 dias. Então, por exemplo, mas foi prorrogado até o final do ano. Sim, foi prorrogado até o final do ano. Para quem não usou. Então imagine, se você é um empresário, você tem seus empregados, você não suspendeu o contrato de trabalho de ninguém ainda, não fez redução de jornada, não fez nada. Então você pode agora usar os 4 meses, os 120 dias. E você tem a possibilidade de fazer esse acordo de suspensão, fazer o acordo de redução de jornada até o final do ano, porque até o final do ano o Brasil está em estado de calamidade pública e pode ser concedido esses benefícios de fazer, esses benefícios trabalhistas para as empresas, de fazer esse acordo com os empregados. Então é por isso. Tá? Então se você, como é a maioria dos casos, por exemplo, a maioria dos nossos clientes, a maioria dos empresários já fez a suspensão do contrato de trabalho por 2 meses, já fez a redução de jornada por mais já usou 90 dias, só vai ter mais 1 mês de benefício. Então a gente sugere que você faça a suspensão do contrato de trabalho, se você assim tiver possibilidade, se a sua empresa tiver essa possibilidade, não estiver precisando tanto assim de mão de obra e tiver com dificuldade de recursos para pagar, então você pode suspender e aí você não precisa pagar salário para os empregados suspensos durante esses 30 dias. Vencido isso, aí é um novo caso a se pensar de conceder novas férias, de avaliar se vai ter que poder continuar com o empregado e tal. E lembrando sobre essa questão de continuar com o empregado é que se você usar os 120 dias, então você sabe que você tem que conceder a estabilidade de 120 dias para o empregado. Então se o empregado ficar 4 meses, por exemplo, com o contrato de trabalho suspenso, ele vai depois ter a estabilidade na sua empresa de 4 meses. Ele não pode ser demitido nesse prazo de 4 meses. Caso seja, a sua empresa tem que arcar com a indenização equivalente ao salário dele no período que falta para ele completar a estabilidade. Então, se passou 2 meses, você manda ele embora, você tem que pagar mais 2 meses de salário, fora aviso indenizado, férias, 13º, aquela coisa toda. Tá certo? Então, são essas as novidades a respeito da prorrogação dos contratos. Saiu essa semana também uma portaria que permite a recontratação de empregados com prazo inferior a 90 dias. Isso também é interessante, porque nós tínhamos na legislação uma definição dizendo o seguinte, que era considerado fraudulenta a demissão do empregado com a recontratação num prazo menor do que 90 dias, porque ficava parecendo que a empresa demitiu o empregado só para ele receber ali o seguro-desemprego, demitiu ele só para ele sacar o FGTS e depois fez a contratação de novo. Novamente, durante o período de calamidade pública do Brasil, que vai até 31 de dezembro, a empresa que precisar demitir o empregado e, caso queira recontratá-lo no prazo inferior a 90 dias, a empresa pode fazer isso e não vai ser considerado fraude, tá? Não vai ser considerado uma infração à legislação trabalhista como era antes. Por quê? Porque tem essa portaria liberando, desde que
a contratação, a recontratação, seja nos mesmos moldes da época da demissão. Então, o mesmo salário e tal. Não posso demitir um empregado e recontratar ele daqui a um mês com salário menor, por exemplo. Aí não. Mas se for com os mesmos termos do contrato de trabalho, aí você pode recontratar com um prazo inferior a 90 dias e isso está permitido ser dessa forma até o final do ano. Então, é um artifício também. Suponhamos que você não suspendeu seu empregado, você não reduziu a jornada dele, precisa demiti-lo. E aí daqui um mês, daqui 2 meses, o movimento melhora e você quer recontratar o empregado. Aí você pode reckontratá-lo com o mesmo cargo, o mesmo salário e não vai ter problema nenhum. Tá certo? Com relação ao Pronamp, ao empréstimo, nós falamos na live da semana passada sobre o empréstimo do Pronamp. Eu falei até, inclusive, que eu andei mandando aí para alguns bancos pedido de financiamento do Pronamp e tal, até para ver como é que estava sendo isso e tal e tudo mais. Dos bancos que eu mandei para a Caixa Econômica Federal, da empresa, né, da MAF. Mandei para a Caixa Econômica Federal, mandei para o Banco do Brasil e mandei para o Sicoob. Até hoje, o único banco que me respondeu a respeito do financiamento foi o Sicoob, mas mesmo assim recebi um e-mail ontem dizendo que o recurso acabou. Que o recurso acabou, que nós estamos na fila e que eles estão negociando a obtenção de novos recursos para liberar os empréstimos. Não tem previsão, não sabem se vão conseguir, mas se conseguirem, disseram que a MAF está lá na fila para receber o empréstimo. Então, assim, parece que o recurso está um pouco escasso e não sei, assim, está um pouco difícil de conseguir, mas tem que continuar tentando. E ainda em relação ao Pronamp, nós tivemos casos essa semana, como eu disse, o contador emite uma carta, nós entramos lá no sistema da Receita Federal e emitimos uma carta que o empresário tem que levar para o banco. Nessa carta tem a relação do faturamento do ano de 2019 e o número de uma chave que o banco vai utilizar para conceder o empréstimo. Alguns clientes nossos tiveram essa carta zerada, tá? Essa carta está saindo zerada, principalmente das empresas que não são optantes do Simples Nacional, porque a Receita Federal está se baseando numa declaração chamada ECF, que é uma declaração, tipo a declaração do imposto de renda que todo mundo entrega. As empresas que não são do Simples entregam uma declaração anual que chama ECF. E essa ECF, o prazo dela de entrega ainda não passou. Então a Receita Federal não recebeu das empresas ainda, referente ao ano passado, as informações das vendas. Foi uma falha da Receita, porque como não recebeu a declaração, a carta saiu com valor zerado. Então nós temos casos de empresas que não estão conseguindo o empréstimo porque a carta está zerada. Hoje nós tivemos em contato com a Receita Federal, eles disseram que a Receita Federal está recebendo as ECF, né, e aí tem que entregar e tal, aquela coisa toda, e que vão retificar essas cartas, vão disponibilizar novas cartas com o faturamento correto. Nós estamos aguardando, tem algumas empresas que estavam esperando, o empréstimo não saiu, e aí com esse negócio do recurso está acabando, os bancos não estão tendo dinheiro, enfim. Não sei como é que vai ficar isso. Talvez os bancos consigam novos recursos, a Receita Federal libere essas novas cartas com os dados corretos e aí tudo se resolve, né? Bem, essa semana também nós tivemos vários casos de clientes recorrendo a empréstimos que não seja Pronamp, empréstimos comuns mesmo, às vezes até em nome de pessoa física. E aí os bancos têm pedido a Decore. Eu queria esclarecer que a Decore é uma declaração comprobatória de rendimentos. É uma declaração assinada pelo contador, declarando que uma determinada pessoa física teve uma determinada renda no período. Então substitui ali o contra-cheque e tal, né? O empresário, a renda dele advém da empresa, tá? E essa renda pode vir como prolabore ou como distribuição de lucros. Tanto o prolabore quanto a distribuição de lucros, eles são registrados onde? Na contabilidade. Como é que eu vou saber se uma empresa teve lucro? Depois que eu concluo a contabilidade dessa empresa. Então eu pego lá o total do faturamento, que são as notas emitidas, menos o custo das mercadorias, que são as compras de mercadorias e tal, ali a apuração do que eu gastei para vender, menos as despesas de pessoal, das folhas de pagamento, as despesas fixas, aluguel, água, luz, telefone, menos todas as despesas, então o que sobrou ali é o lucro. Aquele lucro é a renda do empresário, que é o que sobrou para passar para ele, certo? Então quando o contador vai emitir a Decore ela é emitida num sistema do Conselho Regional de Contabilidade,
em que eu digito os dados lá de quem é a Decore, para quem é, qual é a renda e tal, e lá no finalzinho tem um botãozinho para eu clicar e colocar lá dentro do sistema a documentação que comprova aquela renda que eu estou dizendo que a pessoa teve. E qual é essa documentação? O balancete da empresa, o livro razão ali e tal, partes da contabilidade da empresa. Então, se a empresa contabilmente está dando prejuízo, se a empresa não está dando lucro, não tem como a gente dizer que a empresa fez uma distribuição de lucro para o empresário. Porque se eu emitir uma Decore dessa forma, primeiro que eu não vou ter nenhum documento para eu comprovar aquilo, para colocar lá dentro do sistema. Antes a gente fazia uma Decore, né, manual, na época do manual, e ficava com esses documentos no escritório, esperando para um dia que houvesse uma fiscalização do CRC, o fiscal pedisse para olhar. Hoje, a gente nem espera mais a fiscalização online. Então, na hora de eu emitir a Decore, eu coloco a documentação lá dentro, e se eu não colocar, não tem como emitir a Decore. Então, assim, se você está pensando em pegar um empréstimo, se você está precisando, vislumbrando a possibilidade de precisar de uma Decore no futuro, então é muito importante que você envie todos os documentos para a MAF, para nós fazermos a sua contabilidade da melhor forma. É preciso enviar o extrato bancário mensal das contas da sua empresa, é preciso você mandar as notas fiscais de pagamentos de despesas, notinhas de combustível, coisas que você compra de material de escritório para a sua empresa, recibos, manda tudo para a MAF, entendeu? Junto com o extrato bancário, inclusive em formato OFX e formato PDF, para que a gente possa fazer sua contabilidade, tenha como apurar qual é o resultado contábil da sua empresa e dessa forma a gente consiga formalizar a sua renda e se caso você precisar de uma Decore para fazer um empréstimo, a gente tenha condição de fornecer para você. Porque se não for dessa forma, não é má vontade nossa, mas se a gente fizer isso, a MAF pode ser multada se ela emitir uma Decore em desconformidade com a documentação que serve de comprovação. Entendeu? Então é muito importante que isso seja feito dessa forma, que envie a documentação certinha, envie o extrato bancário, envie todos os documentos contábeis, financeiros, de pagamentos e recebimentos da sua empresa, para que a gente tenha condições de te ajudar nesse sentido. Tá? E, por último, eu queria falar sobre hoje, né? Foi liberado aí o funcionamento dos bares e restaurantes, com uma série de regras que devem ser observadas. Então, assim, não só os bares e restaurantes têm que observar essas regras, mas todas as empresas que foram liberadas a funcionar têm regras a serem observadas. Na verdade, são regras que eu noto que na prática estão meio que caindo em desuso, né? Não está tendo tanta fiscalização assim, acompanhando o cumprimento dessas regras por parte das empresas, mas como as regras estão lá e como nós estamos enfrentando aí uma pandemia da Covid, é importante que a gente cumpra essas regras para não ter nenhum problema, né? Até porque ontem eu vi no noticiário, por exemplo, que o governador Ibanez está falando de apertar mais a fiscalização, por exemplo, sobre o uso de máscaras, começar a multar as pessoas, e não resta dúvida que se ele for apertar mais a fiscalização, vai apertar também mais a fiscalização em relação às empresas, né? Então, olha só, em relação aos bares e restaurantes, está autorizado a funcionar a partir de 15 de julho, né? É necessária a higienização de cadeiras e mesas de uso coletivo regularmente, a disposição das mesas numa distância de 2 metros umas das outras, a contar das cadeiras que servem em cada mesa. O limite é de 6 pessoas por mesa. Tá? O funcionamento tem que ser com 50% da capacidade autorizada no alvará de funcionamento. É proibida a apresentação de qualquer espetáculo ou show. Privilegiar a ventilação natural do ambiente, no caso de uso de ar-condicionado, realizar a manutenção e limpeza dos filtros diariamente, tá? Cobrir a máquina de cartão de crédito com filme plástico para facilitar a higienização após o uso, se possível instalar uma barreira de acrílico no caixa, higienizar os cardápios após a manipulação pelo cliente. Os cardápios deverão ser revestidos de material que possibilite a higienização ou expostos em lousas ou aplicativos eletrônicos. As mesas e cadeiras dos clientes devem ser higienizados após cada refeição. Os restaurantes que funcionam em sistema de buffet ou autosserviço, self-service,
devem preferencialmente evitar que os clientes realizem o autoatendimento para porcionamento dos alimentos, ou para colocarem os alimentos, né? Designando um funcionário devidamente paramentado para realizar, para servir o cliente, disponibilizar luvas descartáveis de plástico, ou se não for possível, guardanapos de papel, dispor de protetor salivar eficiente nos serviços refeitórios, ou refeitórios, promover a organização das filas para manter o isolamento, o distanciamento, oferecer talheres higienizados em embalagens individuais, evitar o uso compartilhado de embalagens de condimentos, priorizando o uso de sachês individuais, tá? Deixa eu ver o que mais. Os colaboradores devem vestir uniforme somente no local de trabalho. Uniformes, equipamentos de proteção e máscara não devem ser compartilhados. É recomendável a instalação de barreiras físicas, né, confeccionadas de matéria impermeável e de fácil higienização como acrílico ou vidro em locais de maior contato. Promover a organização das filas na entrada ou para o pagamento de forma a respeitar o distanciamento. Readequação dos espaços físicos, respeitando o limite do distanciamento. Implementar medidas de controle de acesso no estabelecimento. Não dispor de itens para uso coletivo, como cafezinho, ou outros itens de degustação, né, como é comum nos restaurantes. Substituir o uso do guardanapo de tecido por papel descartável. Não dispor de talheres e pratos nas mesas antes da chegada do cliente. E evitar abrir latas e garrafas que possam ser abertas pelo próprio cliente, priorizando e orientando que sirvam as próprias bebidas no copo. Para evitar o manuseio, né, de outra pessoa manusear e o cliente levar e colocar ali na boca e tal, e aquela coisa toda. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Os restaurantes têm que cumprir, os bares e os restaurantes, para poder funcionar a partir de hoje, né? E é isso. Então, alguém tem alguma dúvida, gente? Quer falar alguma coisa aí a respeito desses temas que nós tratamos hoje? Enquanto vocês vão escrevendo aí, se tiver alguma dúvida, eu gostaria de agradecer a você e dizer que toda quarta-feira, às 21h30, nós temos essa live, esse bate-papo empreendedor aqui com os clientes da MAF Contabilidade, com os seguidores da MAF Contabilidade no Instagram. Hoje nós falamos sobre a prorrogação da suspensão dos contratos de trabalho, sobre a possibilidade de recontratação de empregados num prazo menor do que 90 dias, sobre os recursos do Pronamp, do empréstimo do Pronamp, né, sobre decore e comprovação de renda e sobre as regras a serem vistas aí pelos bares e restaurantes para funcionamento aí após esse período longo de quarentena que os bares e restaurantes sofreram um bocado aí. Vamos torcer que o movimento aos poucos vai voltando, vamos torcer que essa pandemia vai acabando e que a gente precisa voltar a funcionar, a gente precisa voltar a trabalhar, a produzir, e vamos torcer. Claro que a gente deseja que todo mundo tenha muita saúde, que todo mundo fique bem, que essa pandemia vá embora logo e a gente possa voltar a nossa vida ao normal, porque afinal de contas a economia também precisa movimentar, os empresários precisam vender, precisam sustentar suas famílias, os empregados precisam trabalhar e sustentar suas famílias, não é verdade, gente? Ó, pergunta da Josiane, será que a pandemia acaba até o final do ano? Ei, Josiane, tomara, né? Eu acho que sim, viu, gente? Eu acho que com esse afrouxamento do comércio aí, eu acho que, infelizmente, a propagação aí da Covid vai ser, tá sendo mais frenética, né? Mais forte. E eu acho que com isso, daqui a pouco a gente vai atingir o pico e vai atingir aí aquele estágio de... Eu esqueci o nome, né? Que eles falam de... quando a maioria da população é contaminada e acaba que a curva começa a descer. Então eu acredito aí que até o final do ano a gente vai sim, vamos torcer que isso seja com o menor impacto possível, com o menor sofrimento possível para a maioria das pessoas, para a maioria das famílias, porque a gente sabe que é muito triste uma família perder um ente querido, uma pessoa falecer com essa doença chata, né? Mas vamos torcer que até o final do ano tudo se resolva e as coisas melhorem. Tá certo, gente? Então, muito obrigado quem assistiu aqui até o final.
convido vocês, não deixem de assistir na próxima semana, na quarta-feira, às 21h30, no nosso encontro semanal aí, a nossa live Bate-Papo Empreendedor, para trazer temas relevantes aí para você que é empresário, você que tem um negócio. Tá bom, gente? Uma boa noite, obrigado, um abração para todo mundo. Fiquem com Deus, tchau!